Uma vez mais, olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Henriques e desde a cidade do Porto, a cidade onde vivo, quero saudar a todos. Antes de trabalhar na EBSCO, trabalho na EBSCO há 8 anos, primeiro como formador durante os primeiros 5 anos e desde há quase 3 como Customer Success Manager, onde a componente formativa é parte integrante das minhas funções, mas apenas nos chamados produtos point of care. Por exemplo, Dynamed na área da medicina, em faculdades de medicina em hospitais, o LS de saúde, é o meu dia a dia. Dynamic Health também em hospitais, em escolas de enfermagem, focada em enfermagem. Há outros recursos e bases de dados. Esta é outra, chama-se Nursing and Allied Health Reference Source. É verdade que é um produto point of care, mas não só. É também um produto que irá complementar a investigação que se desenvolve, quer em contexto clínico, quer em contexto científico ou académico. Não só, é também um recurso que, em contexto académico, permite obter respostas às dúvidas académicas que surgem no decorrer da aprendizagem em enfermagem, não só, também em nutrição, também em reabilitação, também em fisioterapia, também em terapia da fala e também em serviço social. Penso que não me esqueci de nenhuma. Vamos então definir melhor a Nursing Reference, desculpem, a Nursing and Allied Health Reference Source. A Nursing Reference Center Plus era outra base de dados que, entretanto, fundiu-se e evoluiu, tendo como resultado esta base de dados. Isto é, no passado havia 4 bases de dados designadas por Reference Center: a Nursing, a Nutrition, a Social Work e também a Rehabilitation. Estas 4 bases de dados distintas. Portanto, no passado, se uma biblioteca, uma universidade, um hospital quisesse subscrevê-las, teria que subscrever 4 diferentes bases de dados. Agora, temos num único recurso 4 diferentes ciências da saúde: a enfermagem, a reabilitação e fisioterapia, a nutrição e também o serviço social. Connosco temos alguém também a representar uma biblioteca na área das ciências do desporto. Obviamente, as ciências do desporto estarão relacionadas com a parte mais física, como a nutrição, fundamental, como a reabilitação e a fisioterapia, como é fácil de concluir. Isto é, isto também é interessante do ponto de vista do diálogo entre diferentes abordagens, do diálogo entre diferentes ciências da saúde. Enquanto tudo depende do desenho ou do objeto de investigação, mas enquanto aluno da enfermagem, é possível, repito, tudo depende do desenho de investigação, da minha proposta, das perguntas às quais eu quero responder, mas muitas vezes o domínio da enfermagem comunica com outros domínios, da nutrição, do serviço social, da rotação, por vezes da medicina, também, obviamente, das ciências do desporto, do desporto, da medicina do desporto, ou até a enfermagem aplicada ao desporto. Bem, continuemos. Vamos continuar, tenho que clicar. Ora bem, vamos encontrar na NARS, portanto, é muito mais fácil dizer NARS do que Nursing and Allied Health Literature. Demoramos quase 5 minutos, pouco exagero. Vamos encontrar revisões clínicas, recursos práticos, lições rápidas, instrumentos de investigação, manuais, etc, etc. A Nursing and Allied Health Reference Source foi concebida numa interface moderna e intuitiva, designada, muitos já conhecerão, por EBSCOhost. Permite aos utilizadores, sejam eles professores, alunos, investigadores e já profissionais, navegar por tema, por assunto, por faixa etária, idade pediátrica, idade adulta,
por especialidade. E quando eu falo aqui especialidade, eu assumo que foi um pouco ambíguo. Sim, tem a ver com uma especialidade clínica, sei lá, oncologia, ginecologia, pediatria, endocrinologia, mas também por perfil profissional. Enfermeiro, terapeuta, etc. Género e tipo de conteúdo. Tipologia documental, se é, por exemplo, uma lição rápida, uma folha de cuidados baseada em evidência. Além disso, permite uma personalização do conteúdo e da experiência, mas eu penso que isso não será, obviamente, para os meus participantes uma novidade. Vamos encontrar, portanto, temas muito abrangentes, transdisciplinares e interdisciplinares entre as diferentes ciências da saúde. Do ponto de vista quantitativo, posso partilhar convosco que vamos encontrar 1.217 folhas, sheets, folhas de cuidados baseada na melhor evidência. Vamos encontrar 1.664 lições rápidas, como vamos encontrar, obviamente, muitas competências, skills, para a prática no dia a dia. Ora bem, este recurso, esta base de dados, irá complementar outras muito prestigiadas na área da saúde. Por exemplo, a Sinal é talvez a base de dados mais prestigiada a nível mundial na área da enfermagem, não só, também na Sinal poderemos encontrar informação na área das ciências do desporto, nutrição, fisioterapia, etc. E depois temos a Sinal mais focada na área da medicina, sim, é verdade, são muitas as faculdades de medicina que subscrevem a Medline, ainda que também haja escolas de enfermagem que subscrevem a Medline, porque irá complementar a Sinal. Portanto, se quiserem, a NARS irá colocar-se, posicionar-se como complementar a estas bases de dados. Isto é, vou dizê-lo assim em termos biblioteconómicos. A Sinal e a Medline estão focadas no acesso à literatura primária. Se quiserem, dito de outro modo, no acesso ao clássico artigo científico. Atenção, nós na NARS não vamos encontrar artigos científicos entendidos do ponto de vista formal, publicados numa revista, bom, há critérios, publicados numa revista, arbitrada ou não, com autor, bom, não corresponde ao conceito de artigos científicos. Vamos sim encontrar, enfim, aquilo que nós podemos designar por sínteses sobre este ou aquele tema, a partir de uma revisão da literatura. Revisão da literatura essa presente, do ponto de vista das fontes de informação, na Sinal, na Medline e de outras fontes de informação avulso. Acho que me fiz entender. Bem, não terminou a sessão, foi um falso alarme. Vamos agora conhecer então a NARS. E esta é a NARS. Ora bem, então, temos uma caixa de pesquisa no topo, já lá iremos, e é aqui que se concentra o nosso comportamento, na maior parte das vezes, enquanto utilizadores, mas permitam-me, para conhecer melhor a NARS, permitam-me, com a vossa licença, iniciar um roteiro, não é turístico, mas é quase um roteiro por cada uma destas categorias. Está bem? Quer na linha de cima, quer também na linha de baixo. Portanto, vamos designar isto coleções, vamos designar isto, portanto, categorias por perfil profissional, faixa etária, especialidade, etc. Bem, já perceberam que eu gosto muito de rabiscos. Ora bem, vamos começar, então, cliquei nas folhas de cuidados baseados na melhor evidência. São 1.446. Bom, por exemplo, vou clicar, talvez, vejam, posso clicar, enfim, não se trata de nenhuma, vamos aqui para, ok, reparem, cliquei neste documento, tem a ver com o espectro do autismo, portanto temos os metadados, com a respectiva faixa etária,
enfim, que corresponde, digamos assim, a todas as faixas etárias. Reparem, desde os 0 meses até à idade mais sénior. Temos também, reparem, os major subjects, como a própria Sinal também disponibiliza, de acordo com o vocabulário controlado. Os bibliotecários aqui presentes saberão o que é um tesauros, não só bibliotecários, portanto, corresponde a um tesauros, quer os major subjects, quer os minor subjects. Temos também, obviamente, a faixa etária, como já disse. O género é válido para, do ponto de vista metodológico, para os dois géneros e que perfil profissional corresponderá de modo mais flagrante esta informação, quer para a enfermagem, quer para o serviço social, tendo em conta que tem a ver, é a primeira vez que eu visualizo, com o espectro do autismo em crianças, portanto tem a ver com o desenvolvimento de competências sociais para mitigar, portanto, aquilo que são os sintomas do autismo. Quero ler o artigo. Bom, vou clicar em Access Now. E reparem, aqui tenho, não é um artigo, desculpem, o que eu estava a dizer, não é, quero aceder ao documento, aqui tenho eu o documento. O que nós sabemos, what we know, o que sabemos sobre esta matéria, é uma espécie de estado da arte, se quiserem, what we know, e depois temos what we can do, penso que é assim, não é? What we can do, o que podemos fazer em termos de desenvolvimento de competências, de forma a desenvolver a capacidade de autonomia em crianças com esta condição, o autismo, espectro do autismo. Bem, ponto número 1. Ponto número 2. Vamos agora clicar, se eu clicar no canto superior esquerdo, no logo da EBSCO, eu volto a homepage. Quando uma biblioteca, uma faculdade, uma escola, uma universidade subscreve a NARS, no canto superior esquerdo irá encontrar o logo da sua universidade, da sua escola de enfermagem, etc., do seu hospital, do seu LIS. Neste caso concreto, é uma conta de demonstração, tem o logo da EBSCO. Bem, vamos agora para algo que eu gosto muito. Reviews and Lessons. Eu há pouco na introdução posicionei a NARS, talvez sem o querer, na esfera da prática clínica. Mas atenção, insisto, e quero ser claro, também se assume como um recurso válido, como apoio à aprendizagem e até à investigação. Reparem, vamos aqui para o segundo resultado. Tem a ver com, reparem, a tipologia documental corresponde a uma lição rápida, em inglês Quick Lessons. A lesson sobre quê? O suicídio, do ponto de vista, vá lá, de uma introdução a este conceito na área de saúde mental, o suicídio. Reparem, se eu clicar em Access Now, poderão verificar que este documento, e reparem, é chamada, curiosamente, ironicamente, Quick Lesson, lição rápida, reparem no número de páginas. Isto nunca mais termina. Reparem, é uma lição rápida, mas ainda que seja rápida, é uma síntese da melhor literatura científica sobre esta matéria. E reparem, se eu descer, se eu baixar, esta autora baseou a sua síntese em 123 documentos, sejam eles artigos publicados em revistas como a JAMA, como a Social Health and Social Work, como a Clinical and Experimental Research, ou melhor, assim, alcoolismo. Bom, reparem, há hiperligações que também nos poderão ajudar a aceder à literatura primária desse mesmo documento. Reparem, um documento, repeti isto muitas vezes com alunos mostrado doutoramento, muitas vezes um documento como este vale pelo seu conteúdo, mas valerá também pela própria bibliografia que fundamentou toda esta síntese. E esta bibliografia poderá ser também, apresentar-se como também uma coleção de pistas para eu aprofundar os meus conhecimentos. Quantas vezes eu, enquanto professor, ou enquanto aluno, talvez, ouvi isto. Professor,
olha, sobre esta matéria eu não encontrei muita bibliografia. Pode ajudar-me? Bom, um bom professor irá recomendar um bibliotecário que o ajude. Mas se os professores tiverem conhecimento das ferramentas, poderão promover junto dos alunos estas ferramentas. As bibliotecas de nada servem se estiverem separadas daquilo que é o contexto escolar, daquilo que é a sala de aula. Um professor deve ser um embaixador da própria biblioteca, isto é, da sua coleção de recursos físicos e também recursos digitais e dos seus serviços. Portanto, reparem, temos aqui uma quick lesson muito relevante, sim, talvez, para a prática clínica, mas também muito relevante em contexto académico, neste caso concreto, talvez na área da saúde mental. Depois temos também, reparem, clinical reviews, uma própria expressão nos sugere, enfim, trata-se de uma revisão, um bocadinho, uma revisão sobre esta matéria. Mas aqui, como revisão, é mais breve, é mais sintética do que uma quick lesson. Repare, temos aqui alguns parágrafos, se dividem, neste caso concreto, bom, os metadados, ok, muito bem. Depois, causas e fatores de risco, reparem, a questão das precauções, do exame que se deve realizar para obter um diagnóstico bastante preciso, a avaliação e o plano de ação, plano de cuidado, isto na área da enfermagem, obviamente, o que eu preciso de dizer, informar, comunicar ao paciente ou à sua família, obviamente. E aqui temos, obviamente, os resultados esperados, como poderão verificar. Bem, vamos voltar atrás. Temos que avançar, que isto vai ser muita. Eu propus 40 minutos, mas quero desde já dizer-vos que eu ontem não consegui cumprir com os 40 minutos. Quem me conhece sabe quando eu digo a sessão é de 50 minutos. Eu cumpro. Mas curiosamente, até porque é a minha segunda vez com este recurso, e porque eu só falo demais, eu alargo-me um bocadinho. Ora bem, vamos para planos de cuidados. Care plans. Vou que quantos são, neste caso, sim, até são 50. Vamos, talvez, olha, para a insónia, aquilo que eu ando a padecer nos últimos tempos, devido ao muito trabalho que ando a ter. Reparem, a cedo, e temos aqui, reparem, um breve care plan, um plano de cuidados. Vamos para trás, vamos voltar à homepage, vamos agora para Skills and Practice. Reparem, são 3.195 documentos. Portanto, tem a ver com competências para a prática clínica. Podem ser Nursing Practice and Skills, como podem ser, reparem, muito interessante, uma espécie de Skills Checklist. Faça isto, 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 isto. Bem, vou clicar na primeira e depois na segunda. Vamos lá aceder, para conhecermos melhor. Repare, temos aqui a proposta, os alertas, que materiais precisamos e agora, quando em contexto de enfermagem falamos em procedimentos, na verdade estamos a falar também em pré-procedimentos, procedimentos e procedimentos posteriores. Reparem, check, review, faça isto, faça aquilo. Bom, repara, tudo isto está aqui muito detalhado. Caríssimos participantes, como poderão verificar, neste caso concreto, como noutro tipo de documentos, não é como se estivéssemos a ler um artigo ou um manual. Reparem, isto está disponível por bullet points, por parágrafos. São sínteses baseadas na melhor evidência para uma leitura, interpretação, análise e prática. Portanto, se é para a prática, não, e muitas vezes estou no meu serviço, enfim, à pressa, é para eu obter respostas de um modo rápido e confiável. Em contexto académico, eu estou a estudar para uma disciplina, tenho uma dúvida, enfim, de forma rápida e simultaneamente fiável, eu acedo a um recurso de informação. Vamos aqui para, por exemplo, instrumentos de investigação. São, enfim, quantos são? São 200
e 53. E se encontra aqui algum... Olha, reparem, como avaliar, não é? É um teste, talvez como avaliar, portanto, um possível síndrome de Asperger. Tem a ver um pouco, está relacionado com o espectro do autismo. Vamos verificar. Bem, percorremos então, portanto, as 5 coleções. Vamos agora explorar de forma muito rápida conteúdo que estará agrupado, categorizado, se quiserem, por ciência da saúde, como também por outro tipo de cabeçalhos, como faixa etária, especialidade, sistema circulatório, endócrino, digestivo. Gosto muito também de competências culturais. Bom, reparem, vou clicar aqui em Nursing, por exemplo, em Nursing. Reparem que ao clicar em Nursing, temos uma árvore que se desdobra em diferentes ramos, aos quais eu posso aceder, isto numa abordagem exploratória. Vou, por exemplo, para Disease and Conditions, reparem, vou para a área, por exemplo, cardíaca, Heart Disease, e vou obter aqui X resultados. Quantos serão? São 363. Olha, reparem, vamos aqui para a fibrilação auricular, atrial, vou clicar em Full Text e reparem, aqui temos toda a informação que precisamos sobre esta doença que poder trazer por fibrilação atrial, como poderão verificar na auricular atrial. Ou temos a descrição, os alertas, incidência e prevalência, etiologia, fatores de risco, prevenção, possíveis complicações, diagnóstico, etc, etc, etc. Bem, vou saltar agora para, vamos cá ver, vou saltar agora para, por exemplo, acesso à informação por faixa etária. Bom, poderíamos estar à espera, idade pediátrica adulta, mas não, reparem, naquilo que diz respeito à idade pediátrica, temos recém-nascidos, newborn, temos também de adolescentes e depois temos pediatrics, que irá englobar os dois. Nos adultos temos adultos e também temos, enfim, a faixa etária para os mais idosos. Bom, vou clicar, por exemplo, em adolescentes. Vamos ver que informação tenho categorizada na adolescência. Bom, reparem, vamos, por exemplo, clicar, veja, na questão da hipertensão em crianças e adolescentes. Vou clicar em acesso e aqui tenho, portanto, toda a informação sobre esta condição, a hipertensão, em crianças e adolescentes, descrição, alertas, incidência, prevalência, 3,5% de todas as crianças e adolescentes sofrem de hipertensão, a etiologia, patofisiologia, fatores de risco, prevenção, sinais e sintomas, possíveis complicações, diagnóstico e avaliação, medicação e, claro, as respectivas referências bibliográficas. Está bem? Bem, vamos voltar atrás. Vamos agora clicar, por exemplo, em especialidade. Vou clicar. Speciality, reparem, agora sim temos cardiologia, dermatologia, ginecologia, nefrologia, etc, etc, até chegarmos ao cuidado das feridas. Vou clicar em Wound Care. Pode ser queimaduras. Reparem, queimaduras. E agora, por exemplo, queimaduras nas mãos. Aqui temos toda a informação baseada na melhor evidência sobre a queimadura das mãos e o que se pode fazer quando há queimaduras nas mãos, de acordo também com o tipo de queimadura, se é química, etc. Bem, continuando, vamos agora aceder à opção sistema. Pode ser cardiovascular, digestivo, endócrino, respiratório, esquelético. Bom, vou talvez clicar, por exemplo, no sistema cardiovascular e vamos ter X resultados, são 480 resultados. Vou ser no primeiro. Tem a ver com a interpretação, portanto, isto em português, como é que isto em português isto dá
interpretação de gases sanguíneos cereais em adultos. Bom, vamos voltar ao inglês. Access now. E aqui temos toda essa informação que irá dividir-se, reparem, em pré-procedimentos, em procedimentos, estão por aqui alguns, não sei aonde, e depois em procedimentos posteriores. Mas vamos continuar a nossa exploração. Isto gosto muito. Cultural Cares. Há um recurso da EBSCO, que é muito famoso já em Portugal, que muitas escolas de enfermagem estão a subscrever, que se chama Dynamic Health. A Dynamic Health também integra informação sobre competências culturais, mas em grande número. Aqui temos, na NARS, temos em menor número, está bem? Bem, ora bem, vou clicar, por exemplo, by Fate. Isto é, vamos aqui para Jewish. Ora bem, isto porquê? Porque, enfim, um ser humano é igual a outro do ponto de vista da sua dignidade. Certo? Cada ser humano é único, exclusivo, irrepetível, é o que aprendemos em disciplinas como a bioética, e não só. Mas também é verdade que não há um ser humano igual a outro. Isto é, não há um paciente igual a outro. Quem é o paciente que está à nossa frente, que temos de cuidar? Por detrás de um paciente mora uma pessoa com a sua trajetória única de vida, com os seus valores, com as suas crenças, com as suas interrelações únicas, com a sua religião ou não, com a sua espiritualidade ou não. Quem é o paciente? Eu penso que, enfim, não estarei a exagerar, talvez de há 5, 10 anos para trás, nos nossos hospitais, enfim, a esmagadora maioria dos pacientes eram portugueses. Havia aqui uma comunhão cultural, sensibilidades. Hoje, por força do turismo, por força das migrações, muitos dos nossos pacientes são provenientes de outras latitudes geográficas. Okay? Quem é o paciente? Reparem, que sensibilidade, que cuidados tenho eu de ter quando à minha frente tenho uma futura mamã que professa uma fé, a fé judaica. Se nós estamos a visualizar esta competência cultural, é porque há literatura científica abundante o suficiente para que se justifique este relatório, este documento, para que se justifique uma atenção tanto especial, não é especial, sim especial, todos os pacientes merecem atenção especial, mas há aqui uma especificidade. Clico em Access Now e temos aqui tudo o que nós temos de saber sobre futuras mamãs que estejam grávidas, ou haverá aqui outro, penso eu, que era em trabalho de parto. Penso que havia aqui outra competência cultural, que era não só durante a gravidez, mas por acaso não havia sobre trabalho de parto. Ok, era só gravidez. A Dani Miquel, essa tem. Reparem, no entanto, eu posso clicar em Heritage. E por Heritage, enfim, estamos a falar de uma herança cultural. Obviamente que todas as culturas, sistemas culturais, são permeáveis às religiões maioritárias ou mesmo minoritárias mais próximas. Mas aqui o foco é a cultura, não tanto o credo ou uma praxis religiosa. Vou clicar aqui, por exemplo, em árabes não, em japoneses. Reparem que tenho eu de saber, estudante da enfermagem, por exemplo, sobre pacientes já idosos, japoneses ou, enfim, de ascendência japonesa, que tenho eu de saber. Parece-me interessante, certo? Ora bem, vamos voltar atrás. Voltar atrás. Clica em EBSCO
E penso que poderemos ficar por aqui, ainda que, bom, talvez não. Vale a pena clicar em Common Conditions, portanto, condições comuns. Enfim, que se dividem aqui por categoria. Vou clicar, por exemplo, em ansiedade, e temos quantos resultados? Temos 50 resultados. Reparem, vou clicar no segundo. Tem a ver com a ansiedade generalizada em idade pediátrica. Cliquem a Access Now e vou, reparem, aceder a toda esta informação como ponto de partida para o meu estudo, para a minha investigação, como complemento para o meu estudo, para a minha investigação, ou se quiserem, em contexto já clínico, para ser aplicado na prática clínica. Ora bem, queridos participantes, toda esta informação estará disponível através da caixa de pesquisa. Perguntar-me-ão, estivemos a perder tempo? Claro que não. Foi só para vos dar a conhecer, de forma muito breve e generalizada, portanto, qual o conteúdo presente na NARS. Está bem? Bem, nós podemos, eu não vou aqui, reparem, eu já realizei centenas, ou mesmo milhares de formações sobre a Epson Coast, centenas de formações sobre a Sinal, sobre a Sport Disc, sobre a Medline. Esta formação, enfim, não tem como objetivo pesquisas avançadas para uma dissertação, para uma meta-análise. Seria, enfim, nem será a melhor base de dados para essa matéria. Será a Sinal, será a Medline. Bom, eu posso realizar, enfim, pesquisas simples, básicas, por exemplo, hipertensão, ótimo, hypertension, hipertensão, e vou obter, enfim, 86 resultados. Como poderei também, como saberão, cliquei em Advanced Search, poderei também efetuar, vou por aqui diabetes, efetuar pesquisas avançadas. Reparem, escrevi hipertensão, em português, and, ou booleano and, diabetes. Antes de continuar, nós podemos limitar, condicionar a nossa pesquisa a priori, antes de clicar em search, como poderemos depois aplicar filtros após clicarmos no botão Search. Reparem, condicionando. Vamos imaginar que eu quero resultados publicados apenas nos últimos 5 anos. Vou clicar em Past 5 Years. Quero apenas clinical reviews. Muito bem, serão apenas clinical reviews. Quero apenas para género feminino. Muito bem. Bom, eu poderei aplicar um conjunto de limites que irão condicionar a minha lista de resultados. Que é ótimo, poderá ser ótimo, porque dessa forma eu estarei a promover um melhor encontro entre aquilo que são as minhas necessidades de informação, ou se quiserem, as minhas expectativas informacionais e a proposta de conteúdo proporcionado pela NARS. Está bem? Bem, vou aqui tirar tudo, vou clicar. Reparem também, mas eu não quero perder muito tempo com isto, eu poderia qualificar a minha pesquisa. O que é qualificar? É pesquisar num modo concreto, neste caso concreto, hipertensão, por exemplo, no campo abstract. Ou se quiserem, diabetes, por exemplo, no campo abstract ou no campo subject. Parem, eu poderei, como poderia dizer, eu quero só em língua portuguesa, language, se aqui português. Não, vamos deixar assim anywhere. Poderão confiar, reparem, poderão confiar no algoritmo de relevância, que é muito prestigiado. O algoritmo de relevância da EBSCO é muito prestigiado porque irá ter em conta, no seu algoritmo, os metadados, e há um esforço da EBSCO para que os metadados sejam ricos, desenvolvidos. Para quê? Para que o processo de recuperação da informação seja preciso bem de precisão. Vou clicar, reparem também, não quero perder muito tempo com isto, que eu poderia também aplicar uma pesquisa pico ou picote. Este T é de time. Time, que é opcional. Portanto, a população, intervenção, C é comparação, O de outcome, resultado, e T de time ou tempo, em língua portuguesa. Gosto muito também, fiz já muitas formações sobre a pesquisa pico. Bom, vou clicar em Search e vamos obter X menos Y. Vou obter 8 resultados. Há pouco eram 80 e tal, se agora não me falha,
agora vou ter 8. Não há dúvidas que todos estes 8, enfim, relacionarão a diabetes com a hipertensão. Portanto, poupei tempo, o que me parece bastante importante. Quero aceder, por exemplo, vamos imaginar, ao primeiro resultado. Bom, temos aqui os metadados, muito bem. Vou clicar na opção Acesso agora, online. Acedi. Se quiser, poderei, enfim, ler aqui e agora este artigo. Este não é um artigo. Bom, isto aqui é uma tentação minha chamar artigo o que não é artigo. É uma lição rápida, não é um artigo. Estas duas autoras, com esta editora ou revisora, produziram esta síntese com base nestas referências bibliográficas e com base na sua experiência clínica. Isto é, do ponto de vista do conteúdo, o que estamos a visualizar, como outros documentos, é o resultado da leitura crítica da melhor evidência, combinada e clarificada com uma sólida experiência clínica. Bem, nenhum dos dois por si só é suficiente, mas do ponto de vista metodológico, o ponto de partida é a melhor evidência disponível. Repito, que depois será combinada a evidência com uma sólida experiência clínica. E cada um, os enfermeiros e enfermeiras, etc., ou fisioterapeutas, nutricionistas, cada um na sua área. Bom, como parece, importante. Ora bem, do ponto de vista do artigo científico e da gestão da informação, que posso eu fazer em relação a este documento? No canto superior direito, temos um conjunto de botões, ícones, que nos sugerem ferramentas. Primeira, posso adicionar, reparem, já está, posso adicionar este resultado, esta lição rápida, quick listen, a um conjunto de favoritos. Atenção, se eu agora fechar a sessão, esse favorito irá desaparecer. Este documento irá desaparecer da lista de favoritos. Antes ou depois, eu tenho que entrar com a minha conta pessoal. Já lá iremos. Posso obter a citação deste documento de acordo com uma norma específica, AMA, Popular na Medicina, Vancouver, Harvard, MLA ou APA, sétima edição. Se é verdade que eu posso copiar, colar esta referência bibliográfica, também é verdade que eu posso exportar esta referência bibliográfica para uma ferramenta de gestão bibliográfica, como o Sotero, como o Mendeley, como o EndNote, como o Reference, etc. E se é verdade que eu posso exportar uma referência bibliográfica, também é verdade que eu posso exportar 5, 10, 15, 20 em simultâneo para o meu gestor de referências bibliográficas. Reparem também que eu poderei adicionar este documento a uma pasta. Bom, aqui a pasta, em inglês folder, tem um novo nome. É projeto. Isto baseia-se um pouco na aprendizagem baseada em projetos ou na investigação baseada em projetos concretos. Portanto, enfim, eu poderia agora clicar em sign in, mas por enquanto não vou fazê-lo, não vou ensinar-vos a fazê-lo, mas não é agora, para poder ter uma experiência personalizada com a NARS. Está bem? Já lá iremos. Posso, como poderão verificar, partilhar este por e-mail, por exemplo, esta lição rápida com os meus colegas, com os meus professores ou com os meus alunos. Portanto, share, posso create link e depois colá-lo, não sei aonde, no e-mail, ou então, mais facilmente, posso, enfim, enviar um e-mail com este resultado. Posso também descarregar o documento. Atenção, ao contrário do que possa parecer, o que estamos a visualizar não é um documento em PDF. Ao descarregar, irá descarregar, parece um ficheiro web. Se eu preferir, é um truque que eu vou ensinar. Se eu preferir, de um modo muito rápido, aceder a este documento em PDF, no meu computador, com o botão do lado direito do rato, clique em print, não é para imprimir,
é para, reparem, Save as PDF, guardá-lo como PDF. O truque é selecionar a impressora. Só que não é nenhuma impressora, tenho uma impressora, mas é Save as PDF, ok? Continuando, vamos imaginar, que eu tenho algumas dificuldades com o inglês. Enfim, eu tenho algumas noções de inglês, vamos imaginar, mas há sempre palavras muito difíceis. Bem, tenho boas notícias. Portanto, o antepenúltimo botão permite-me, reparem, traduzir para português de Portugal, mais ou menos, português de Portugal, como é que está? LP, português de Portugal, em 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, reparem, aqui tenho o artigo. Ora bem, caríssimos participantes, se houver alunos a escutar-me, por favor, estas minhas palavras são para os alunos. E desculpem se eu estou a parecer que estou a infantilizar alunos. Caros alunos, a tradução não tem revisão científica. Reparem, foi feita pela Microsoft, que é uma empresa prestigiada. No entanto, insisto, a tradução não possui revisão científica. Não houve uma revisão humana da tradução. Portanto, temos que ter cuidado com as traduções. Humberto Eco, que todos conhecem, pelo menos já viram o filme O Nome da Rosa, ou já leram ou até este ou outro livro, ensina-nos algo muito importante que já os latinos repetiam. Uma tradução pode ser uma traição. Portanto, é preciso ter espírito crítico. Em ciência, as palavras são muito importantes. Ao traduzir literalmente, ao traduzir automaticamente uma palavra do inglês, por exemplo, para o português, eu posso estar a desvirtuar, a esvaziar semanticamente o conteúdo de um conceito. Cuidado com as traduções. Muito importante. Agora, claro, permite-me, sem dúvida, superar um obstáculo de natureza linguístico. Sim, ajuda-me, pode ajudar bastante muitos e muitos utilizadores. Ora bem, continuando, vamos voltar ao inglês. Vamos imaginar, aliás, todos nós ouvimos isto muitas vezes. Ouvimos colegas nossos a dizer: a minha memória é muito mais visual do que auditiva. Logo, é importante ler, 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 ler. Outros dizem: bem, a minha memória é muito mais auditiva do que visual. Por isso é fundamental eu ir às aulas para ouvir aquilo que os professores dizem, porque, enfim, porque eu retenho muito daquilo que me é dito para melhor compreender e aplicar. Bem, eu posso, reparem, eu posso então escutar um artigo. Enquanto depois eu faço algum exercício na minha sala, em casa, eu vou, enfim, posso ouvir música ou posso ouvir um artigo enquanto dou um passeio de bicicleta. Quick lesson: Diabetes mellitus, Hypertension, and Heart Disease by Lydia M. Uribe, Farm D, MLS and Danahy, or DN, Também há quem MS diga edited. que para quem tem insónias poderá substituir um qualquer fármaco. Ora bem, que mais há a dizer? Reparem, a interface está em inglês. Eu poderia ter começado por aqui. No canto superior direito, há uma opção que diz My EBSCO. Se eu não quiser aceder à NARS de um modo autenticado, enfim, eu poderei clicar em as minhas preferências, reparem, e dizer que quer a interface em português. Cliquei, ou do Brasil, ou de Portugal. Posso dizer que estou em Portugal, ou Portugal, isto é importante para a questão da data, etc. E que a minha time zone, ok, é Greenwich, que eu acho que é Lisbon Greenwich. Clique em Save e reparem, agora tenho a interface em português. Mas reparem, eu poderei também criar uma conta pessoal na opção criar uma conta. Quem já tiver uma conta criada no EDS, na Sinal, isto é, na EPSOCOST, não precisa de criar uma segunda conta. Portanto, isto é transferível. Para criar uma nova conta, já sabem, terão que clicar na opção à direita, criar uma conta. Eu já tenho conta,
vou clicar na opção iniciar sessão. Já está. Vou pôr, ok, pode ser, iniciar sessão. E reparem, agora eu sou o Nuno Henriques. Olá, boa tarde. Agora tenho uma experiência personalizada. Reparem, se eu clicar em projetos à esquerda, verificarão que eu tenho 5 projetos. Sepsis, Diabetes, Cancer Research, Hipertensão e também Ethics. Se eu clicar, por exemplo, em Diabetes, nesta pasta, neste projeto, verificarão que eu tenho um documento. Se eu clicar em Cancer Research, não tenho nada ainda. Se eu clicar em hipertensão, vou ter, não me recordo, 10 resultados. Ora bem, reparem no seguinte. Eu vou aqui escrever, por exemplo, próstata, prostate, em inglês, prostate. Enter. Reparem que eu vou obter 18 resultados. Eu, se quiser, reparem, posso, nestes 3 pontinhos, adicionar este resultado a um projeto específico. Num destes, ou então, se eu não tiver ainda criado uma pasta, entenda-se projeto, onde vou guardar este e possivelmente outros documentos, vou clicar na opção novo projeto e vou aqui escrever próstata. Próstata, posso dar aqui uma descrição, blá, 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 blá. Enfim, e vou clicar em criar. Reparem, acabei de adicionar esta competência, liderança, portanto, na pasta, no projeto ao qual chamei próstata. Mas também é verdade, enfim, se eu quiser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não é preciso estar aqui, enfim, a clicar nos 3 pontinhos. Reparem, nós temos aqui diferentes ferramentas que nos permitem também, reparem, esta aqui da pastinha, adicionar aqueles que selecionei a um projeto específico. Próstata. Adicionar. Posso obter, reparem, muito importante, a citação de todos aqueles que eu selecionei. Reparem, eles são 4. Se clicarem em copiar tudo, agora for ao Word, desculpem, se for ao aqui, se for ao Word, assim consigo aqui, se for ao Word, reparem, aqui estão, claro que tenho que separá-los por dar o espaçamento, não é? Convém dar o espaçamento, eu seria mais inteligente se fosse aqui ao espaçamento, mas enfim, para ser mais rápido, tenho as referências bibliográficas, como posso exportar em simultâneo, enquanto exercício, estas 4 referências bibliográficas em simultâneo, repito, para RefWorks, EndNote, blá, 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 blá. Bem, que mais haveria a dizer? Há pouco eu falei nos bookmarks, reparem, se eu clicar à esquerda em guardados, verificarão que eu tenho aqui 5. Porquê? Porque guardei-os estando autenticado. Também poderei guardar, reparem, poderão estar aqui guardadas as minhas pesquisas. E poderei até combiná-las, reparem, combiná-las com diferentes operadores booleanos. O i ou o ou. Se eu combinar com um i, ele irá, portanto, combinar diferentes pesquisas para obtermos X resultados. Ora bem, vamos voltar ao PowerPoint. Gostava agora de ouvir as vossas perguntas, ler aqui no chat os comentários. Eu vou terminar a gravação e estarei aqui disponível 2, 3 minutos, porque daqui a 5 minutos, 7, irei começar uma outra sessão sobre a NARS em língua espanhola. Vou parar a gravação. Muito obrigado. Não só embora. É só para muito obrigado. Até breve. Stop.